Boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Estamos de volta, é uma alegria, é um privilégio, é uma honra poder estar aqui na casa de Deus e compartilhar as verdades de Deus, a palavra de Deus a você neste domingo, que ainda é domingo de Páscoa, né? Antes de nós lermos o texto sagrado, eu quero lembrar a cada um de vocês que estão conosco, que nos acompanham neste momento, uma palavra do apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 35 e 36. Nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, né, o autor aos Hebreus. A maioria dos estudiosos também acreditam, o autor aos Hebreus, quando ele diz que nós não devemos abrir mão da confiança que nós temos em Deus, né? E que esta confiança que nós temos em Deus será ricamente recompensada. Então, é promessa de Deus. E o versículo 36 diz que nós precisamos, diz o autor aos Hebreus, perseverar. Então, eu quero lembrar a vocês que temos que perseverar em oração, em confiança, em esperança e também em fidelidade. Estamos iniciando o mês e pedimos a você que mantenha a sua perseverança na generosidade com respeito às ofertas e também esta perseverança na fidelidade através dos dízimos, né? Você está vendo aí no monitor, na tela, as contas bancárias no Banco Itaú, no Banco Bradesco, bem como a chave do Pix. Então, que você possa, nessa semana, ajudar a sua igreja e abençoar a obra de Deus. Amém? Uma nova vida. Quero falar um pouco de Páscoa nesta noite. Eu quero me reportar na carta de Paulo, sim, aos Romanos, capítulo 6, verso 4, onde Paulo diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida, ou vivamos uma vida nova. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero compartilhar esta palavra que Teu Espírito Santo colocou no meu coração para esta noite, para esse domingo, e que o Senhor nos dê mais uma vez a inspiração necessária, a unção, a graça, para que, mais uma vez, esta palavra possa alcançar e atingir o propósito para o qual ela foi estabelecida e designada em nome de Jesus. Amém. Falar de Páscoa é falar de oportunidade, é falar de possibilidade, é falar de expectativa, é falar de promessas de Deus, da possibilidade de vivermos uma nova vida, de vivermos um futuro abençoado. O verdadeiro significado da Páscoa nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. A Páscoa que comemoramos hoje é a maior de todas as festas cristãs. A Páscoa é uma festa de celebração, comemorada pelos judeus também. Eles, como nós sabemos, celebram a libertação da escravidão no Egito após 430 anos de confinamento, de escravidão, de opressão. Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo do Egito.
Moisés, o profeta libertador do povo israelita e o intercessor entre Deus e o povo hebreu, era, como nós conhecemos, como nós sabemos, um tipo de Cristo, que se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Falando de Páscoa, desta celebração, essa celebração recebeu o nome de Pesach, que em hebraico significa passagem. Nesse caso, da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa, como nós sabemos. Hoje, comemoramos a passagem da morte para a vida, através de Jesus Cristo. A Páscoa para nós, povo de Deus, representa e deve representar a maior festa e celebração cristã, que também simboliza a passagem da escravidão da velha vida para uma nova vida, da escravidão do pecado para a liberdade da vida de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, Ele deu um novo significado a esta data. Ele trouxe as boas novas, esperança de uma vida diferente. Trouxe ensinamentos para que o povo se libertasse do pecado, das preocupações, das tensões, do sofrimento, do mal. Ele veio para nos reconciliar, como diz a palavra, com Deus, e nos dar a chance, a possibilidade de viver uma vida abundante juntamente com Ele. A sua ressurreição, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, simboliza o início de uma nova vida, de uma vida liberta da escravidão do pecado, das limitações, da tristeza, da miséria. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades, os desejos da nossa natureza terrena, da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida, justamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, aleluia, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir o incomparável ou a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É por isso que o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, onde nós lemos aí, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja abundante nas nossas vidas? Ele pergunta ao apóstolo Paulo. Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que nós, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E dessa forma, unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente, olha que promessa, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Amém. Eu me lembrei de uma canção que nós cantamos aqui sempre, de autoria do pastor Ademar de Campos. Motivo do louvor. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração. E eu gosto desta parte da música. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Aleluia, aleluia. Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei. Então, queridos, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos através da sua graça e da fé, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, esta nova vida, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se nós temos esta nova vida, temos que manter os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas aqui terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Que natureza terrena é essa? Que precisa morrer? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora, com esta nova vida, em Cristo Jesus, abandonem todas essas coisas. Abandonem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Quando Jesus estava com um grupo de judeus, com os líderes religiosos, os escribas, os fariseus,
Ele disse assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles tinham esquecido que eles foram escravos no Egito. Eles tinham esquecido que foram escravos na Babilônia por Nabucodonosor. Estavam sendo subjugados e oprimidos pelo Império Romano na época. Como você pode dizer que seremos livres? Disseram para Jesus. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu quero fazer nesta noite, aproveitando este domingo de Páscoa, este final de noite, e declarar 5 verdades aqui para você. Primeira verdade. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus caminhava em direção ao Rio Jordão, aonde João estava batizando os que criam para o arrependimento, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segunda declaração verdadeira que eu quero fazer nesta noite. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, e o único caminho, verdade e vida. O profeta Isaías diz que Jesus Cristo, foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal e o único caminho, verdade e vida. Terceira declaração verdadeira. Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ah, queridos, Deus olhou para a humanidade. E ele viu que o pecado, que a transgressão, que a desobediência do homem cavou um grande abismo entre os céus e a terra, entre o Deus e o homem. E o Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, ele enviou Jesus Cristo, que se colocou como uma ponte entre esse abismo, entre a terra e os céus, entre o homem e Deus, e se tornou, aleluia, o único mediador entre os homens. Em quarto lugar, eu quero fazer a quarta declaração verdadeira. Jesus Cristo é o único que pode perdoar, trazer eterna salvação e nos proporcionar vida e vida em abundância. Jesus afirmou, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que nós conhecemos, que o ladrão
vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aleluia! Que você tenha esta nova vida. Que você tenha esta vida abundante. Que você tenha esta vida e uma vida plena em nome de Jesus. E a quinta verdade que eu quero declarar nesta noite, que Ele, Jesus Cristo, nos dá todas as possibilidades e chances de vivermos uma nova vida. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Ah, querido, o povo de Israel caminhou, depois de 430 anos de escravidão, de opressão, de sofrimento, para uma terra ampla e espaçosa, abençoada, abundante, terra que mana e que manava e que continua manando leite e mel. O povo de Israel teve um futuro abençoado. E nós podemos também ter um futuro abençoado por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Jesus não veio abolir a Páscoa, Ele veio cumprir a lei, para nos dar, querido, todas as possibilidades de vivermos uma vida nova, uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de alegria, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida segura, uma vida onde podemos caminhar por águas tranquilas. Que Deus abençoe você nesta Páscoa e que você possa desfrutar e experimentar desta nova vida com Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus neste momento. Onde você estiver, curve a cabeça. Meu Deus e meu Pai, eu pude, com a Tua ajuda, traduzir, Senhor, o que o Teu Espírito Santo me mostrou, Senhor. Falar de Páscoa é falar de uma nova vida, de um futuro abençoado. É falar de perdão. É falar de amor. É falar, Senhor, de segurança. É falar de esperança, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos que o Deus da esperança, Paulo, falando aos Romanos, diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. Que o Senhor, venha nos abençoar, nos fortalecer, nos animar, nos encorajar a viver uma outra qualidade de vida, independente dos acontecimentos que envolvem a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, rica e abundantemente. Na próxima quarta-feira, mais um encontro aqui de restauração com o Bispo Tito Oscar. Uma boa noite para você. Fique com Deus e que Deus, mais uma vez, te abençoe. Amém.